Olá pessoal, boa noite. Na aula de ética e legislação no esporte, hoje nós vamos falar sobre as intervenções do profissional de educação física. O que são essas intervenções? Como que o professor de educação física, o profissional, ele pode intervir, né? Como ele pode contribuir para a vida do ser humano? Nós sabemos que o profissional de educação física, ele é especialista em atividade física. E nós sabemos também que ele pode atuar em várias áreas, tanto na educação como na saúde. Como nessa disciplina, essa disciplina é específica para a turma do bacharel, então nós vamos especificar nas atividades voltadas para a saúde. Então, ele pode atuar nas diversas manifestações, né? Então, nós sabemos que existe ginásticas competitivas e não competitivas, existe a musculação, existe o lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, ginástica laboral. E nós sabemos, assim, que existe inúmeras áreas. Mas uma que eu quero dar mais ênfase é na questão da reabilitação, ergonomia e ginástica laboral. Porque muitos profissionais ficam em dúvida se é da nossa área da educação física ou não. E vocês estão vendo que faz parte da nossa área sim, né? Então nós podemos atuar dentro das empresas, nós podemos atuar com reabilitação. Por quê? Nós sabemos que todos os serviços que nós prestamos ao ser humano é favorável ao desenvolvimento dele e à saúde. Nós também contribuímos de uma forma geral para a qualidade de vida, o desenvolvimento físico, mental e social do ser humano. Além de tudo, nós vamos estar proporcionando ao aluno um trabalho com segurança, qualidade técnica, responsabilidade e ética no atendimento individual e coletivo, porque nós temos essa vantagem, que nós podemos trabalhar na questão individual e coletiva. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a educação física, né? A educação física, ela explica o quê? Qual o significado, né? Então, o que ela procura explicar? O que ela procura trabalhar? Nós sabemos que ela procura trabalhar o conjunto das atividades físicas e desportivas. Ela também é um componente curricular obrigatório em todos os níveis e modalidades do ensino básico. Então, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, quanto no ensino superior, ela é fundamental, ela é obrigatória. Ela também, o profissional é constituída por um conjunto de os profissionais, né? Nós sabemos que a profissão é constituída por um conjunto dos graduados e habilitados no sistema CREF e no sistema CONFEF e CREF para atender às demandas sociais referentes às atividades físicas nas diversas manifestações. Então, todo profissional ele tem que ser habilitado e nós temos que fazer com que os seres humanos conquiste um estilo de vida ativo. Essa é a verdadeira função do profissional. Então, uma das funções, né? Nós usamos o corpo como conhecimento também para o entendimento dos conceitos teóricos e práticos. Então, quais são as responsabilidades sociais no exercício profissional?
do educador físico. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho das intervenções profissionais. Então, o que é essa intervenção profissional? É a aplicação dos conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos sobre atividade física com responsabilidade ética, e a intervenção é dirigida, todo esse trabalho é dirigido a indivíduos ou grupos de diferentes faixas etárias, de diferentes condições físicas também. Então, o profissional de educação física, ele utiliza de vários diagnósticos, define as atividades físicas, daí ele vai usar procedimentos, vai ministrar, coordenar, avaliar e outras funções também. Ele é especialista na motricidade humana e especialista em atividade física. Então, nas suas diversas manifestações e objetivos, considerado o contexto, nós precisamos considerar o contexto, nós consideramos geralmente o contexto histórico, social e cultural de cada sociedade. Então, todo local que nós trabalhamos, nós precisamos considerar o contexto histórico de cada sociedade, de cada comunidade. Nós precisamos respeitar. E isso nós temos que fazer com muita competência, com muita capacidade de participar, com muita capacidade. Além de tudo isso, nós, educadores físicos, nós temos a capacidade de participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares. Então, nós podemos trabalhar junto com diferentes profissionais, como enfermeiros, como nutricionistas, várias outras formações. Com isso, nós vamos desenvolver informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas das atividades físicas, do desporto e afins. Então, o professor, ele deve ser um interventor nas diferentes dimensões do seu campo de atuação profissional, supondo um pleno domínio do conhecimento da educação física, comprometido com a produção, difusão, socialização desse conhecimento a partir de uma atitude crítico-reflexível. Então, como a nossa função, a nossa profissão, ela tem múltiplas funções, nós também temos que ter atitude crítica reflexiva e nós temos que ter muito comprometimento com a nossa produção, com a nossa difusão, com a nossa socialização, com o nosso conhecimento. Então, nós temos que estudar muito, nós temos que ter muito conhecimento nas outras áreas também, tá? Então, nós nunca podemos, eu falo para vocês, nunca podemos parar de estudar. Estar sempre informados das notícias, principalmente na área da saúde, Que a gente sabe que a área da saúde, ela está atualizando a cada dia. E como nós vamos estar trabalhando com vários tipos de profissionais, então a gente tem que estar sempre comprometido com a nossa função, com a nossa profissão e com a nossa disciplinas. Então, por isso que fala assim, responsabilidade social. Nós temos que ser responsável pelos nossos alunos, responsável pelo ser humano,
responsável pela nossa profissão, né? Pelos alunos que nós vamos receber. Porque nós não estamos trabalhando com máquina, com robô, nós estamos trabalhando com o ser humano. Então agora a gente vai falar de um segundo item, que é o exercício profissional. O profissional, o professor de educação física, ele exerce suas atividades, né? Ele realiza suas pesquisas, suas avaliações por meio de testes. Utiliza métodos, ele utiliza técnicas específicas de consulta, de avaliação, de prescrição e de orientação de sessões de atividades físicas, intelectuais, e sempre com fins educacionais, recreacionais, de treinamento e de promoção da saúde, proporcionando sempre ao aluno um melhor condicionamento físico, uma melhor qualidade de vida, uma prevenção, né? E para ele fazer isso, ele sempre vai obedecer o Código de Ética Profissional. Então, nós falamos que esse é o exercício profissional com responsabilidade. Agora nós vamos falar dos meios da intervenção profissional. Esses meios de intervenção profissional, nós estamos falando de procedimentos diagnósticos, técnicas, instrumentos de medidas e avaliações funcionais, motora, biomecânica, composição corporal, equipamentos e materiais e outras técnicas apropriadas. Então, são os tipos de materiais que nós usamos para fazer essas avaliações. E depois nós vamos falar de um quarto item, que são os locais de intervenção, né? Então, geralmente, o profissional, ele pode também, além de ter muitas funções, ele pode atuar em vários locais, né? Então, ele pode atuar como autônomo, ele pode atuar em instituições de órgãos públicos e privados, de prestação de serviço em atividades físicas, desportivas, recreativas, centros de recreação, centros de lazer, condomínio, centro de estética, clínica, instituições, creches, asilos, circos. Então, ele pode atuar em vários lugares, desde que as atividades físicas e desportivas sejam aplicadas, sejam desenvolvidas com muita responsabilidade social, com muito respeito, com muita ética profissional. Tá? Por hoje nós terminamos. Um grande abraço a todos.